Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com sua família, com seus negócios, com sua vida, com seu ministério, enfim, em todas as áreas da sua vida, Deus esteja atuando, você esteja vendo a mão de Deus e prosperando para a glória dele. Hoje nós vamos falar sobre mais um princípio muito importante. Como você sabe, nós estamos em uma série acompanhando as lições bíblicas, tá? Igreja em modo missão. Nós estamos então aproveitando aqui alguns recados da palavra de Deus para trazer para o mundo do empreendedorismo, para a nossa vida pessoal, como isso se aplica a nós. E hoje nós temos mais um convidado especial que nós vamos apresentar daqui a pouco. Eu sou Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu estou com a presença aqui do pastor Júnior Mendes. Amém, pastor. Muito bom ter você aqui conosco. Obrigado, pastor Daniel. E é muito legal, né, que a gente vai estar falando da lição bíblica, um pouquinho dela, né? E você é o chefe aí, né, juntamente com o pastor Wilbert. Isso. Né? Muito legal lá. O programa, eu acho que é um dos programas mais assistidos aí da TV, né? Sim. O pessoal acompanha bastante. E nós estudamos a lição passada sobre uma comunidade com líderes capacitados. Então, trouxemos você aí para a gente falar um pouco sobre liderança, mas no sentido mais amplo, né? No sentido da nossa vida pessoal, né? Liderança na empresa, liderança nos negócios, essa liderança que acredito que Deus tem para a nossa vida e tem ensinamentos para nós. Gostaria que você então falasse, se apresentasse aí, acho que o pessoal já te conhece bastante, mas falasse um pouco da dinâmica dessa lição e como esse assunto pode se encaixar na nossa vida como um todo. Legal. Bom, Daniel, um privilégio estar aqui com você no programa Mais Valor, com vocês que estão assistindo a gente também nesse momento, para tratarmos desse assunto de liderança do ponto de vista dessa lição, né? A lição ela está dentro de um contexto do modo missão, que seria o oposto do modo manutenção, né? Às vezes a gente coloca a nossa vida no modo manutenção, quando a gente pensa na vida, talvez é aquele modo que a gente deixa paralisado, né? Estagnado, como está, sem mexer. Imagina um empreendedor, aí você é muito mais capacitado para isso, imagina um empreendedor que deixa a sua empresa no modo manutenção, né? Sem uma visão de futuro. E a ideia da missão, do ponto de vista da proposta da liderança, eu até recuaria um pouco antes da gente entrar aqui exatamente no aspecto liderança. O que é a liderança do ponto de vista criacional, né? Que é exatamente onde a gente vai buscar o fio do modo missão. Deus está em missão no mundo. Essa é a proposta que a gente tem falado, é a maneira como nós temos enxergado as Sagradas Escrituras. Deus está em missão e a igreja é chamada para viver a missão. Só que do ponto de vista pessoal, nós também somos, porque nós somos a igreja. E aí, a proposta, por que eu volto no criacional? Porque quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ao oferecer para o homem imagem dele, imagem de Deus, ele está, de alguma forma, dizendo, comunicando a nossa representatividade. A gente representa o Senhor do Universo para toda a criação. Nesse sentido, diante da criação, e aí diante da família, diante da vida pessoal, dos negócios, da natureza, a gente, de alguma forma, lidera. E liderar nesse sentido é participar da missão de Deus diante de toda a obra criada, porque nós somos esse representante que carrega a imagem. Então isso deveria afetar todas as áreas da nossa vida. Que legal, né? Acho que isso tem tudo a ver. Semana passada nós conversávamos com Eleilton e ele falava exatamente lá da criação também. Sim. A questão da ordem, né? Deus foi criando tudo com uma ordem, tudo no lugar certo, colocando cada coisa. Ele é o nosso exemplo, né? Nosso modelo, né? E agora essa questão da liderança também, né? Jesus, ele veio aqui como homem, né? E exerceu uma liderança extraordinária, né? Que é modelo
para a nossa vida. É estudado até fora do cristianismo a liderança de Jesus, né? Exatamente, né? Psicólogos, né? O maior líder de todos, Exatamente. né? Existem livros, né? Que falam sobre isso. Agora, então, eu trouxe aqui 3 pontos para a gente estar falando sobre liderança, não numa aula assim de como você exercer uma liderança, entro na faculdade e aprendo a ser um líder, mas conceitos da palavra que são importantíssimos e às vezes a gente nem percebe que isso é importante. Um deles, por exemplo, a humildade, né? Um líder, ele tem que ser arrogante, ele tem que ser ríspido com os seus subordinados, porque assim, há um tempo atrás, o líder de uma empresa, ele era assim, né? As pessoas tinham medo de falar com ele, né? Tinham medo de chegar perto dele, na mesa do chefe, né? Então, a Bíblia fala de uma liderança com humildade, né? Sim. Não é verdade? A liderança, do ponto de vista da cultura, ela às vezes ela foi vista por muito tempo assim. Hoje, pelo que tenho acompanhado, hoje você já tem muita literatura de liderança servidora que aponta para aspectos diversos, inclusive que, a meu modo de ver, essa base, ainda que as pessoas não busquem lá, mas é uma base bíblica. Sim. É uma base, uma cosmovisão que o cristianismo tem, né? Desse líder que carrega valores do ponto de vista da liderança, diferente do líder autoritário. É um líder que tem autoridade, mas essa autoridade ela está muito mais baseada num modelo de vida, inclusive. E é o caso de Jesus, quando a gente fala do tema humildade. A gente olha a palavra humildade do ponto de vista, talvez, de estar abaixo dos outros. Mas eu penso que o ponto de vista da humildade, enquanto liderança, né? Porque ao liderar, obviamente, você tem uma função na liderança de apontar caminho, de dar direcionamento, de aprender a dizer sim e não diante das questões que são colocadas. Mas o líder que entende o princípio da humildade, ele tem um processo de empatia e compreensão das pessoas que estão junto consigo, para que traga esse pessoal junto pelo exemplo. Se a gente for olhar para Jesus, como você estava falando, se a gente olha ali o maior exemplo que ele deixa para os seus discípulos do ponto de vista da humildade, talvez a gente encontre ali no lava-pés, que é um texto do Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João, capítulo 13, ele diz, acho que muitos dos que estão assistindo a gente conhecem a história do lava-pés, mas rapidamente ele reúne os seus discípulos próximo da ceia da Páscoa, vai ser próximo também da sua morte, da sua crucificação, e ali com 12 dos seus discípulos e ele, não há nenhum servo ali dentro daquela casa, e naquela cultura o menor servo, o servo inferior é aquele que lava os pés dos discípulos, e Jesus é quem vai fazer isso. E ele vai dizer: eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, portanto lavem os pés uns dos outros. Não é óbvio que tem essa lição, ele se coloca no lugar do inferior, mas o que tem ali é um estilo de vida. O que tem ali é um estilo de vida que olha para os seus companheiros, para o seu time de trabalho, com empatia, e ele se coloca no lugar. Ele se coloca olho no olho, né? Quando alguém assentado, e no caso lá eles estavam quase que meio, quase no chão, quando Jesus se ajoelha junto, o olho os olhos se encontram. E Pedro diz: não pode lavar meus pés, e Jesus explica para ele, para ter parte, olha só que interessante, para ter parte com Jesus ele precisava desse processo, desse processo que hoje a gente olha para ele como um processo recíproco, né? Então essa humildade passa para mim por questões como essa, de um olhar atento, empático para a equipe, para as pessoas que fazem parte ali do seu time que você lidera. Legal, né? Extraordinário isso, né? O líder dos líderes, né? O Senhor dos senhores se curvar ali e demonstrar essa humildade ali, e ele ganha, né? Ele ganha ali o mundo, né? Com essa humildade, né? Ele atinge
as pessoas e, como você disse, né, hoje é estudado essa liderança de Jesus, um líder humilde, né, um líder que está ali junto, né, com os discípulos, chama ele de amigos, né? Então é muito legal. Outra questão da humildade que a gente colocou aqui é que o líder tem que reconhecer muitas vezes que ele não tem resposta para tudo, né? Às vezes o líder quer, não, eu sei tudo, né? Eu sei tudo. Então, admitir que você não sabe, né? É um ponto positivo na liderança, né? Eu posso conseguir pessoas e trazer essas pessoas para o meu time, pessoas que sabem mais do que eu, né? E que vão agregar valor na minha vida. Eu acho interessante, no ministério de Jesus, ainda que ele seja quem ele é, Deus e homem, você fala do não saber, né? Quando perguntam para Jesus quando que o reino vai ser estabelecido definitivamente, ele fala que ele não sabe, né? Só o Pai que sabe. Não que os outros soubessem, mas Jesus ele não tem dificuldade no caso de Jesus, a gente não pode falar de reconhecer suas falhas, mas Jesus não tem problema em querer parecer mais. Aliás, João 13 fala muito sobre isso. Jesus sabia, são os primeiros versos, se eu não me engano, vai dizer assim: Jesus, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o verso 1. No verso 2, verso 3, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Ele sabe quem ele é. Ele não precisa se autoafirmar toda vez. Ele não precisa ter medo de se reconhecer um como os outros. Ali nesse processo da empatia, ele não tem problema de lavar os pés de alguém, isso não tira dele a autoridade que ele tem. Então essa capacidade de Jesus de não precisar depender de uma armadura, vamos pensar assim, ele não perde a sua autoridade mesmo diante da sua humildade, por ele sabe quem ele é, isso não fere a ele. Diante de fazer algo que para Pedro foi muito esquisito, e ele consegue fazer com tranquilidade porque ele sabe de onde veio, sabe para onde vai, ele tem clareza da sua missão. Eu acho que isso daqui tem sido aplicado até nas pregações. Eu vejo hoje pastores que, por exemplo, reconhecem suas falhas no púlpito, né? Sim. Chegar assim, isso daqui eu preciso ainda aprender, né? Algo que seria inconcebível lá atrás, né? O pastor falando isso, né? Que, eu tive um problema com meu filho, eu tive uma discussão com a minha esposa, né? Então, eu até vi um pastor uma vez que ele expôs, né, a sua fragilidade diante de uma situação na igreja. Todos se comoveram, e quando ele saiu do púlpito, um irmão pegou no braço dele e falou assim: pastor, hoje acabou seu ministério, né? E pelo contrário, aquilo ajudou, né? As pessoas apoiaram, acolheram, né? E aquela liderança foi vista assim como uma liderança humilde, né? Que eu mostro as minhas falhas, né? Eu tenho falhas, né? Eu não sou perfeito, não sou super-homem. Na verdade, você tem percebido que os líderes estão mais assumindo que não são perfeitos, né? Sim, eu penso que hoje faz muito sentido do ponto de vista, inclusive, das organizações, mas da igreja também. Eu acho que é mais lento na igreja, porque tem esse efeito, o pastor, né? É uma figura, às vezes, meio que tem esse ar, né? Mas eu penso que hoje essa desconstrução não é negativa. Essa desconstrução de uma posição em que você se coloca como um entre os demais, mesmo sendo o líder daquela comunidade, reconhecer as suas deficiências gera também o processo de empatia ao inverso. Não é só a sua empatia para com os outros, mas é a empatia dos outros para consigo, né? Então, eu até fiquei preocupado porque eu falei, ele está assistindo as minhas, eu me entregando. Porque às vezes eu falo um negócio, minha esposa está ali sentada me olhando, ela sabe quem eu sou. Eu não tenho como não reconhecer, minha esposa está aqui, ela sabe que esse defeito ela conhece melhor que ninguém. Porque eu acho que isso coloca a gente mais próximo das pessoas. De novo, Jesus, mais humano, né? Mais humano. Jesus, ele não tem a falha de caráter que a gente tem, mas eu acho incrível aquela cena no mar, quando eles estão atravessando e que o mar entra em
polvorosa, né? Um temporal muito forte e o barco está para virar. Onde está o líder nessa hora, nesse barco? Ele está dormindo. Jesus dorme. E é os discípulos que vão lá. Jesus, você não vai fazer nada? Tá complicado aqui. Então, assim, há uma humanidade em Jesus diante de uma situação turbulenta. Não é ele quem primeiro reconhece a situação. Os seus discípulos é quem reconhece a situação e precisam dele para ajudar. E ele vai tomar as atitudes. Mas essa humanidade do líder, ela está presente inclusive no ministério de Jesus. Muito legal. Vamos avançar aqui e falar também que o líder precisa de sabedoria, né? Sim. E sem sabedoria a gente não vai longe, né? E a Bíblia tem aí até um livro que fala sobre sabedoria, né? Provérbios. Sim. E outras coisas mais. O que você poderia trazer para nós sobre sabedoria nessa questão de liderança, né? Pois o livro de Provérbios, ele é rico nesse sentido. Eclesiastes também, já os dois, do ponto de vista da teologia, do estudo, a gente reconhece esses livros como ligados a Salomão, né? Provérbios talvez ele um pouco mais novo, Eclesiastes ele já mais velho, mais experiente, mais maduro. Alguns dizem que é um pouco mais amargo, até um pouco mais amargo diante da vida, mas óbvio, esses textos de sabedoria são muito importantes. A sabedoria bíblica em geral, ela é muito relevante porque ela tem princípios muito importantes. No ministério, se a gente voltar de novo para o líder Jesus, esse tem sido para mim, Daniel, um desafio e uma oração, sabe? Porque eu olho Jesus, quando a gente lê os textos, conversando com as pessoas, com os seus discípulos, com as pessoas que o procuram para cura, com as pessoas que vêm com perguntas capciosas às vezes, querendo derrubá-lo, né? Pegá-lo em alguma palavra. Você vê, eu tenho essa percepção, na verdade não é minha percepção, né? É o que é um fato. Jesus ele tem uma clareza e uma capacidade de responder a uma situação que é de um nível altíssimo, né? Não há situação em que Jesus não consiga ter uma resposta sábia, prudente e assertiva. Ele é muito assertivo com cada situação. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água e de ti jorrariam fontes. Ele sempre tem uma resposta clara, prudente e assertiva. E eu tenho orado, eu sei que eu não chegarei lá, mas é uma busca, eu acho, de um líder. Hoje, no meu caso, né, eu lidero uma igreja local, eu faço parte de um processo em que eu lidero como um pastor. Eu peço demais, assim, cada conversa que eu tenho, com cada líder que eu converso, com cada situação que eu me deparo, eu penso que o empreendedor não deveria ser diferente. Ou na conversa com os filhos, com a esposa, essa coisa de... essa capacidade de Jesus, de ter uma resposta sábia, às vezes é dura. Isso não quer dizer que às vezes não vai ser duro. Tem algumas pessoas que ele é duro. É uma resposta que causa constrangimento às vezes, mas é sempre assertivo. Eu penso que essa sabedoria que Jesus encontra, e aí a gente vai olhar a vida devocional desse Jesus, desse homem. Com frequência, a gente vê nos evangelhos ele tirando tempo a orar sozinho. Ele diz por algumas vezes, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês não têm intimidade com as Escrituras. Então ele conhece as Escrituras, ele tem vida devocional e isso traz uma calma e uma sabedoria para lidar com as situações que às vezes não, né? Com certa frequência nos foge essa capacidade. Então eu penso que na liderança capacitada, essa busca de sabedoria é fundamental, né? Eu estava falando com um rapaz que hoje é ovelha, né? Está lá junto comigo. Ele é convertido há pouco tempo e ele trabalha numa grande organização. Ele é gerente de vendas de uma grande multinacional. E aí eu o convidei para um trabalho 7 horas da manhã, das 7 às 8 da manhã, toda semana. E ele falou, esse horário eu estou fazendo a minha devocional
eu faço os meus exercícios físicos, porque eu preciso entrar no trabalho concentrado para tomar as melhores decisões. Ele me mandou um áudio dizendo isso, então eu vou ter que te negar. Se você me chamar às 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu vou com você. Mas 7 horas da manhã eu já estou no meu processo. É o processo dele, de solitude, para entrar 8h30, 9 horas no trabalho, com a mente organizada. Legal. Muito legal. Eu também tenho feito esse exercício, eu aprendi que a melhor resposta que você dá para alguém é fazer uma pergunta, né? E Jesus fazia isso, né? Com muita frequência. Ele fazia isso, né? Ele lançava uma pergunta, né? Porque, assim, perguntas, elas fazem as pessoas refletirem, né? E é um exercício para a minha vida. Às vezes eu dou uma resposta para minha filha, dou para minha esposa, cara, cadê a pergunta que eu devia ter feito? Não fiz a pergunta, eu já fui falando logo o que estava na minha cabeça, né? Mas esse negócio de fazer pergunta, aquela mulher lá foi acusada, né? Ia ser apedrejada, e Jesus pergunta, né? Quem não tem pecado? Isso. Quem não tem pecado? Atira a primeira pedra, né? Aí reflete, né? Puxa, não precisou fazer mais nada, né? O pessoal saiu. Então, perguntas são uma maneira muito sábia de responder, né? Responder. Só que a gente, às vezes, acaba partindo para... O livro de Provérbios, ele tem uma máxima que está presente em Provérbios, está presente também em Eclesiastes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, essa vida diante de Deus, eu acho que mais do que do ponto de vista do livro, né, Provérbios. Por exemplo, eu já fiz isso num dado momento da minha vida, porque Provérbios é aquele livro que você lê em 31 dias, né? Você pode ler em um mês, você pode ter acesso a todos os capítulos de Provérbios. É óbvio que isso é importantíssimo. Ter um tempo que você tire para conhecer esse livro com profundidade, porque os princípios de sabedoria lá são muito importantes. Mas o princípio-chave é o temor do Senhor. E esse temor do Senhor, ele não é adquirido numa leitura, ele é adquirido numa vida dinâmica diante de Deus, né? Porque é isso que vai dar essa capacidade de ter respostas melhores, de ser mais atento. A vida hoje, ela tem tanta coisa que nos rouba a atenção, né? São sabotadores do nosso tempo, né? As redes sociais sabotam o nosso tempo, o esporte que a gente gosta sabota o nosso tempo. Não que a gente não possa ter acesso a essas coisas que, de alguma forma, ajudam a deixar a mente um pouco mais fresca. Mas, ao ser dominado pelos sabotadores de tempo, você não tem o tempo necessário para a vida devocional e, diante das situações, com certeza, assim, dito e certo, vai faltar sabedoria na fala e nas decisões. Legal, Júnior. Tá muito legal o bate-papo, mas vamos para o terceiro ponto aqui. Que nós vamos falar sobre serviço agora, né? A questão do servir, né? Que tem a ver com também a humildade, né? Essa sabedoria de saber que você não está aqui para ser servido, né? Mas para servir. O que a Bíblia nos ensina sobre liderança servidora, né? Que serve os outros? Então, a Bíblia, eu acho que a ideia de liderança na Bíblia, ela tem muito mais relação com serviço do que com uma autoridade que manda de cima para baixo. A palavra, inclusive, para ministério que os apóstolos recebem, por exemplo, em Atos capítulo 6, se eu não me engano, é o problema lá das viúvas de fala grega que não estão recebendo alimentação na igreja. E chega essa reclamação para os apóstolos que estão liderando ali aquela igreja nascente, mas é uma igreja nascente que explodiu, né? 3.000, 5.000 pessoas. Então tem um grupo de viúvas não sendo servido ali. E aí os apóstolos dizem assim, não é bom que a gente abandone o ministério da palavra e da oração pelo ministério de servir às mesas. A liderança que eles exercem, eles chamam ali naquele primeiro momento de ministério, e ministério é diaconia. Os apóstolos, os pastores, e aí eu ampliaria, os pais, os professores, os profissionais e empreendedores, têm um ministério. Eles exercem uma liderança, e do ponto de vista bíblico, essa liderança é ministerial. Sim. E essa palavrinha é diaconia, que poderia ser traduzido como serviço. Diácono
é aquele que serve. Só que a gente, comumente, ao longo da história, a gente relacionou essa palavra diaconia a quem serve à mesa. E aí a gente tem a diferenciação do ponto de vista das nossas ordenações, presbíteros e diáconos. Mas, em tese, todo líder, todo dom, todo ministério é um tipo de diaconia. Então, é um tipo de serviço. E isso é muito difícil para um líder entender, e Jesus faz isso em Marcos capítulo 10 com seus discípulos. 2 dos seus discípulos chegam em Marcos 10, Tiago e João, né? E querendo posições. Quando o Senhor entrar no seu reino, concede para a gente o lugar à sua direita e à sua esquerda. E Jesus fala assim para eles, perguntas, do jeito que você falou, né? Mas vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? E eles falam, sim. E ele fala não assim, sabe, né? Não sabem o que eles vão ter que enfrentar. E Jesus diz assim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas o lugar à direita e à esquerda não compete a mim dar a vocês. E aí ele vai reunir os discípulos para dizer para eles assim, olha, entre as autoridades desse mundo, o importante é ocupar o primeiro lugar e mandar, né? Usam verso 42 de Marcos 10, né? Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, os líderes das pessoas, eles se assenhoreiam e os seus grandes usam autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será um servo. E qualquer que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Eu penso que esse é um princípio da liderança de Jesus que chegou no mundo empresarial de uma forma muito intensa. Sim, o líder, ele é um servo de todos, ele serve as pessoas, ele trabalha do ponto de vista de ser o principal servo. Então, esse exemplo de Jesus, ele é muito intenso. Com isso, ele não deixou de ser líder, ele não perdeu sua autoridade, ele tem a visão de onde ele quer apontar a igreja, mas é ele quem vai para a cruz, é ele quem serve os seus discípulos, porque ele tem um foco. A missão, ela é mais importante do que simplesmente saber quem manda mais. A missão aponta para uma liderança em que é mais importante quem trabalha melhor, quem serve melhor, quem está junto na mesma direção. Então eu acho que essa linguagem de serviço, ela aponta para isso. Não basta eu ser o líder de trás da mesa, né? É o líder que tem a humildade de andar junto, de ter empatia, que tem essa capacidade de ter sabedoria e discernimento diante das situações e sabe estar junto ali no serviço, entendendo o seu papel diante dos seus liderados. Esse tipo de liderança, penso que adquire autoridade pelo exemplo e não somente pela patente, né? Exatamente. Isso daí é um conceito bem forte hoje no empreendedorismo, que é assim, que eu resolvo problemas, né? A empresa é um resolvedor de problemas, né? A pessoa tinha um problema lá de pedir um táxi à noite em determinado lugar, né? Aí vem um cara, passou por esse problema, inventa um aplicativo que ele chama o táxi na porta, né? Uhum. Então é um resolvedor de problemas, ou seja, ele está servindo as pessoas. E tem um conceito bem interessante, fala assim que o empreendedor quer ser um milionário, ele serve milhares. Ele quer ser um bilionário, ele serve milhões. Ele quer ser um trilionário, ele serve bilhões de pessoas. Certo. Por isso que no mundo não existe nenhum quadrilionário, né? Existe só trilionário, né? Então, porque senão ele teria que servir bilhões, né? Mas é um conceito assim, quanto mais eu sirvo, né? Mais eu recebo, né? Sim. Essa questão de dar e ser vos a dado, né? Eu dou e recebo, né? Não como a gente não faz isso muitas vezes conscientemente com uma troca, né? Mas assim, a gente serve e naturalmente essa retribuição vem, né? Sim. Esse retorno chega na nossa vida. Então a gente serve os filhos, serve a esposa serve o marido, né? A gente serve o patrão, serve os empregados, serve os clientes, os fornecedores, a gente vive essa vida de serviço, né? Você falou, eu lembrei, até disse isso numa mensagem nesse período de pandemia, ensinou muita coisa pra gente. E
E é uma frase que eu parei de usar e quando uso, eu na hora percebo que usei errado e peço desculpas para minha esposa. Que nós homens, líderes do lar, etc., a gente tem um conceito assim, uma frase que eu usava muito: o que eu posso te ajudar? E ela um dia me disse assim: não é que você pode me ajudar, como se a responsabilidade da casa fosse dela, né? Principalmente no período de pandemia, né? Você não tem outra ajuda, né? É você e sua esposa ali dentro da casa. E ali pode ter demorado, mas eu aprendi esse conceito. Em casa, eu não ajudo a minha esposa. Nós nos ajudamos juntos porque o serviço é nosso. A louça não é dela, a louça é nossa. A responsabilidade de cuidar, de educar os filhos não é só da esposa, a responsabilidade é nossa, é minha e dela. Então, os dois colaboram. Esse sentido de serviço traz um sentido também de parceria. Então, eu penso que isso vale para muita coisa da vida, esse princípio da parceria. Isso faz com que a gente se coloque lado a lado para realizar algum tipo de atividade, seja na empresa, seja na família, né? O serviço, eu acho que traz um forte senso de responsabilidade. Muito bom. Muito bom, pastor, ter você aqui com a gente. Aí o papo foi legal, pena que o nosso tempo está avançando. Queria que você desse, então, uma palavra pastoral, né? Nesse sentido da liderança, né? Da liderança humilde, sábia, que serve, né? Desse um conselho pastoral e já fizesse uma oração. Tá bom, obrigado, Daniel. Bom, eu queria falar com você rapidamente. Lucas capítulo 3, João Batista está começando a pregar e anunciando o reino de Deus, anunciando a chegada de Jesus, e ele fala ali que as pessoas precisavam se arrepender. Ele traz o conceito do arrependimento. Eu queria deixar no final esse conceito do arrependimento, porque quando as pessoas perguntam para ele o que deve fazer, isto é, como eu demonstro esse arrependimento, lê lá Lucas 3 depois, perceba que as 3 respostas estão ligadas a profissões. A ideia do publicano, do soldado, das pessoas que estão ali ao redor, e ele sempre vai dizer sobre justiça, sobre empatia, sobre generosidade, como a gente muda no nosso ambiente de trabalho. Eu queria te desafiar a entender que essa metanoia, esse arrependimento, que a gente às vezes relaciona somente com aspectos da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, ele aponta também para o nosso trabalho, para o empreendedorismo, para a nossa ação na família, para a nossa ação como um cidadão. Então, assim, analise esses itens e tantos outros que a gente poderia acrescentar aqui, da humildade, da sabedoria, do serviço, o quanto você precisa arrepender-se, mudar a sua atitude para ser um líder melhor para a sua família e para a sua empresa. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai de amor e graça, obrigado, Senhor, por esse tempo que a gente teve aqui, obrigado por todas as pessoas que estão junto com a gente agora ou em qualquer outro momento, sendo alimentados, participando desse conteúdo de uma forma que seja edificante para a sua vida. Continua a nos abençoar, perdoa-nos nas falhas. A gente falou aqui de temas tão importantes, mas a gente se conhece também, sabe as nossas limitações. A gente pede a tua direção para nos aproximarmos de Ti, do Teu exemplo de humildade, de sabedoria e de serviço. Continua com a gente, continua com o pastor Daniel, com esse programa, abençoando o Senhor a esse programa aqui e toda a grade da TV Viva Promessa. Fica com a gente, no nome e por amor de Jesus eu oro. Amém. Amém, pastor. Obrigado, hein? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, o programa da Escola Bíblica. Tudo que você faz, coloque a mão e Deus com certeza vai prosperar. Amém. Já está prosperando. Obrigado. Amém. É isso aí, pessoal. Mais um programa, mais valor. Nós passamos aqui um momento abençoado falando de liderança. Aprendemos bastante, eu aprendi muito e nós crescemos um pouco mais. Então, quero te convidar a deixar o seu like aqui, um comentário, o que você achou desse programa. Continue aí estudando a lição bíblica, acompanhando o conteúdo da TV Viva Promessa e estamos juntos aí. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.